Seja muito bem-vindos à live Renda Passiva. Eu sou o Vinícius Hidalgo, educador financeiro, e nessas lives eu trago conteúdos que vão te ajudar a criar e aumentar o teu patrimônio todos os meses, fazendo o dinheiro trabalhar para você e te gerando renda. Então, vamos pro vídeo. Por que eu decidi fazer essa live hoje? O que acontece? O Tesouro junto com a B3, eles diminuíram, né, a taxa de custódia do Tesouro Selic. Até aí beleza. Mas aí eu comecei a fazer uma reflexão, né? O Tesouro ele fez a redução, tem um motivo. Só que as pessoas não sabem esse motivo. Não sabem por que houve essa redução. E aí eu comecei a perceber uma coisa. A gente vê na internet, todo mundo fala sobre educação financeira. E aí eu até postei um Twitter esses dias e deu bastante compartilhamento até depois que eu postei ele no Instagram. Porque a educação financeira, na verdade, educação financeira do jeito que ela é ensinada na internet, ela não serve para nada. Não serve para nada. No máximo, educação financeira vai te deixar uma pessoa mediana. Tá, você vai lá, tá, ok, tem educação financeira. Porque veja bem, na verdade, a gente já tem educação financeira. Você só não executa, você só não sabe como você faz, só não tem gestão sobre o seu dinheiro. Aí é questão de decisão, prática, é um hábito, na verdade. Porque educação financeira você já tem. Primeiro ponto, se você sabe que você tem que gastar menos do que ganha, você já tem educação financeira. Se você sabe que você precisa economizar para um futuro, você já tem educação financeira. Então, educação financeira, na verdade, ela te deixa na média ali. Te deixa na média. Por quê? Porque quando você tem educação financeira, o que as pessoas te falam, você aceita. Porque você julga que não tem educação financeira. Então, eu ouço falar assim, né? Você tem que se pagar primeiro, né? Então, assim, é uma coisa que eu até tenho dentro do meu treinamento, realmente. Mas isso não foi inventado, isso vem de um livro. Isso vem de um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí o Robert Kiyosaki pegou essa parte do livro dele e colocou no livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí o pessoal vem ensinando isso, de se pagar primeiro. Mas é muito bonito você falar. O difícil é você colocar em prática, ensinar como pratica isso. Então a educação financeira, ela te deixa na média, na mediana, assim, se torna uma pessoa mediana. O que nós temos que ter? Inteligência financeira. Tem que aprender a pensar, aprender a perguntar. Tá tudo, quando você coloca uma pergunta dentro daquilo que te ensinam, aí sim você vai ver se essa pessoa sabe o que ela está ensinando ou se aquele conteúdo ele é verídico ou não. Tá? Então você tem que ter inteligência financeira. Eu vou ensinar para vocês hoje o porquê que eu estou falando isso, porquê que eu cheguei nessa conclusão. E por isso que eu quero fazer um movimento aqui na internet. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, que já comparecem aqui nas lives que eu faço, alguns alunos meus, pra gente divulgar isso, porque eu vou ensinar a galera a ter inteligência financeira. A gente vai acabar com a educação financeira e vai transformar isso em inteligência financeira. Quando você é inteligente financeiramente, você é uma pessoa que sabe fazer perguntas e não aceita qualquer resposta. E aí o que acontece? Você vira insuportável. Eu até postei isso no Stories. Você vira insuportável, porque veja bem, quando eu era gerente do banco, quando vinha aquele cliente que sabia o que estava falando, que perguntava, questionava, todo mundo falava, ó, lá vem o insuportável. Por quê? Porque um cara que questiona, ele sabe do que está sendo mostrado para ele. Porque o bancário está muito acostumado a pegar as pessoas desinformadas, os idosos que não entendem, e colocar, oferecer um produto e eles aceitarem. Porque ele não sabe fazer perguntas. A partir do momento que você sabe fazer pergunta, você vai ser um chato, e você tem que ser chato. Eu vou fazer um movimento aqui dos insuportáveis. Nós vamos se tornar pessoas insuportáveis. Por quê? Porque a gente vai questionar, a gente vai perguntar e a gente vai tomar decisões inteligentes com relação ao nosso dinheiro. Beleza? Acham legal ou não? Eu vou começar a ensinar vocês a serem insuportáveis. Ninguém vai aguentar vocês. Eu sou insuportável. E como é que vocês me ajudam nisso? A forma de vocês patrocinarem esse conteúdo gratuito, o que é? É vocês pegarem o aviãozinho aqui e mandar para 10 pessoas. Mandem para 10 pessoas, que dessa forma a gente vai chamar mais pessoas para cá, para fazer parte disso, e é uma forma de vocês patrocinarem o conteúdo. E o que acontece? Quando você manda o aviãozinho, quando você aperta no coraçãozinho, o Instagram, o algoritmo dele define como um conteúdo de relevância. Ele começa a divulgar para mais pessoas, então a gente traz mais pessoas para esse movimento. Então eu preciso que vocês
clique nesse aviãozinho aqui, chama 10 pessoas, clica aí. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar 10 pessoas também no meu. Dessa forma você patrocina e ajuda mais pessoas a entenderem isso que a gente vai passar aqui agora. Primeiro, vamos lá, vamos ao conteúdo. Primeira coisa do conservador, né? A gente está num viés de redução de taxa de juros. Então, essa taxa de juros que já foi um dia em 2016, 14,25, está 2,25 agora e projetado lá para o Banco Central, vou falar mais no final disso, a 2%. E aí tem a galera que começa a investir na Bolsa agora e fala que a renda fixa morreu. Gente, investimento conservador, ele nunca vai morrer, porque ele tem um objetivo para ser conservador, tá? Então uma coisa que eu quero que vocês pensem, olha só, se você vai começar a investir, teu primeiro investimento, você está formando aquela tua reserva de segurança. Se o pessoal fala, né, se o educador financeiro fala, os investidores de bolsa falam que a renda fixa morreu, você obrigatoriamente teria que então pegar o teu dinheiro e colocar em algo arriscado? Algo que é para ser conservador não faz sentido. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente sempre está falando de um investimento conservador. Investimento conservador, ele tem o seu papel, independente da taxa. A taxa pode estar zero lá. Inclusive, um investimento conservador é a poupança. Eu vou chegar nela no tema de hoje, vocês vão entender o que eu estou falando. A poupança, ela é um investimento conservador, que teu dinheiro ali, ele está seguro, você não está correndo risco. É que existem outros tipos de investimentos mais rentáveis que a poupança, mas ela ainda assim é um investimento conservador. Até se você deixar o seu dinheiro parado numa conta corrente, ele está em algo conservador, ele só não tem rendimento, mas ele está em algo ali que está conservando o teu dinheiro. Por isso que é conservador, ele está conservando, ele está guardando, ele está protegendo. Então, essa história de que, independente da taxa de juros, investimento conservador, renda fixa, ela nunca vai morrer. Por quê? Porque ela cumpre o seu papel. O papel da renda fixa, ela não é te trazer rentabilidade. Ótimo! Quando a Selic estava 14,25, que você colocava o teu dinheiro num CDB, num LCI, e rendia muito. Mas a Selic agora, com a 2%, ela cumpre o mesmo papel. Porém, não te dá rendimento como te trazia, né, quando estava 14,25. Agora, ela cumpre o seu papel de guardar o teu dinheiro de forma conservadora. Você não está buscando rentabilidade, está buscando liquidez, que é o teu dinheiro disponível caso você precise. A partir do momento que você vai começar a buscar rendimentos, aí é outra história. Aí é diversificação de carteira, tá? Então, primeiro ponto, renda fixa, investimento conservador, continua cumprindo o seu papel. Beleza? Uma coisa, ensinem isso para as pessoas, tá? Quem estiver do teu lado, ensina isso. Você vai ver na internet pseudo-educadores financeiros falando que a renda fixa morreu, que você tem que investir na bolsa para você ter rentabilidade. Você não tem que investir na bolsa bosta nenhuma. Você só vai investir na bolsa se você souber o que você está fazendo, tá? Qual que é o teu objetivo? Então você não tem que investir na bolsa. Se o teu objetivo ainda é proteger o seu capital, é renda fixa. Ponto, acabou. E aí, vamos lá. O Tesouro junto com a B3, a B3 é a bolsa, tá? O que acontece? Quando você compra uma ação, a ação ela é nominal, ela fica lá no teu nome registrado, tá? O Tesouro, a mesma coisa, você comprou um título, você comprou uma parte de um título. Essa parte do título está no teu nome também. E quem faz a guarda disso é a B3, tá? É um convênio que ela tem com o Tesouro Nacional, tá? Então, por isso ele guarda lá o teu papel. E aí, o que aconteceu? Ó, aqui que eu falo da inteligência financeira, que você tem que ter inteligência financeira, tá? Presta atenção no que a gente vai falar a partir de agora, que isso vai servir para você nos teus futuros investimentos, tá? Então, presta atenção. O que aconteceu? O Tesouro, ele tirou a taxa de custódia para investimentos até R$10 mil no Tesouro Selic, tá? Somente no Tesouro Selic, no pré-fixado, no IPCA, continua a mesma coisa, a mesma cobrança. O Tesouro Selic até R$10 mil, ele tirou, acabou com a taxa de custódia. O valor que você tiver a mais que os 10 mil, aí você vai pagar a taxa de custódia, tá? O 0,25 normal. Então, se você tem R$11 mil no Tesouro, você vai pagar a taxa de custódia sobre R$1.000, beleza? Se você tiver R$20 mil, vai pagar a taxa de custódia sobre R$10 mil. O que
E por que o Tesouro fez isso? Né? Por que o Tesouro fez isso? Porque o Tesouro Selic, ele é o investimento mais conservador. Ele foi criado justamente para combater a poupança. Tá? O Tesouro ele foi criado para combater a poupança. Porque veja bem, quem capta dinheiro da poupança? São os bancos. O que o Tesouro fez? Pô, vamos inventar aqui, vamos colocar um título para que as pessoas tirem o dinheiro da poupança, em vez de deixar o dinheiro para o banco reinvestir nele, as pessoas emprestam dinheiro para o governo, e o governo reinveste esse dinheiro no crescimento do país. Beleza? Então, o Tesouro Selic ele foi criado justamente para tirar a galera lá da poupança e investir em algo conservador, também atrelado ao governo, que seja mais rentável que a poupança. Esse foi o objetivo do Tesouro Selic. E aí o que aconteceu? A taxa de juros ela foi caindo, né? E existe essa taxa de custódia. Que era 0,30. Aí quando a taxa de juros caiu para 6%, meados de 6%, houve uma redução de 0,30 para 0,25. E agora foi reduzida para 0. Por que reduziu? Por que vocês acham que reduziu? Zeraram. Coloca aí. Não é porque eles são bonzinhos. André colocou captar dinheiro, mas já estava captando antes. Incentivar o investidor. Veja bem, a taxa de custódia ela veio sendo reduzida, a taxa de juros veio sendo reduzida, a taxa de custódia se manteve e as pessoas continuaram falando, não investe, tira o dinheiro da poupança, coloca no tesouro, tira o dinheiro na poupança, coloca no tesouro. As pessoas continuaram falando isso. Tá? Então, o incentivo ele continuou. Tá, André? Vocês querem saber? É aqui que tá a chave, hein? Aqui que tá a chave que a partir de agora eu falo da diferença de você ter educação financeira e de você ter inteligência financeira. Por isso vocês vão ser insuportáveis a partir de agora. Querem saber? Vocês vão ficar em choque no que eu vou falar agora pra vocês. Porque o que eu vou falar pra vocês vai contradizer tudo que as pessoas vêm falando na internet, tudo que vocês vêm ouvindo falar sobre investimento, principalmente investimento conservador. Vamos lá. Vocês vão ficar insuportáveis agora. Então, eu vou trazer números agora para vocês. A gente vem ouvindo a todo momento, saia da poupança, investe no tesouro, que é um investimento mais seguro que a poupança, e isso é verdade. E eu vou quebrar esse padrão agora. Ó, Valéria coloquei, porque as pessoas deixaram de aplicar no tesouro direto, porque a rentabilidade considerando a taxa de custódia estava menor que a poupança. Valéria matou a charada. Olha só como é que estava a situação, por isso que o Tesouro tirou a taxa de custódia, não é porque eles são bonzinhos não. E pouca gente sabe disso, tá? Pouca gente sabe disso. Quem sabe disso é a galera que faz conta, a galera que questiona, são vocês. Toda a movimentação financeira que vocês tiverem no mercado, que alguém te oferecer, vocês vão perguntar, tá? Vocês vão perguntar. A partir de hoje vocês são insuportáveis, vocês são chatos, sabe o chato? Vocês são chatos, porque o chato ele é inteligente financeiramente quando se trata de dinheiro. Tá? Tem que contestar as coisas. Olha só, a Selic, o que está acontecendo? A Selic, ela tá 2,25. Quem acompanha sabe que a Selic que rende do Tesouro, ela não é a Selic meta, aquela 2,25, ela é 2,15, é a Selic over, tá? 2,15. A taxa de custódia era 0,25, beleza? Então, ó, de 2,15 você já tira 0,25 que você paga essa taxa de custódia anual. O imposto de renda que você paga para investimento até 180 dias, 6 meses, é de 22,5%. Tá? Então, no Tesouro Selic você pagar 0,25 da taxa de custódia, mais o imposto de renda de 22,50. Ó, olha só, o rendimento líquido do Tesouro Direto, sabe quanto estava? 1,47%. Tesouro Direto estava pagando 1,47%. Beleza? Olha a poupança. A poupança ela rende 70% da Selic. Então, enquanto a Selic estiver abaixo de 8,5%, essa é a regra. 70% da Selic. Só que é 70% da Selic meta, não é da Selic over, é 70% de 2,25%. Com a Selic, então, 2,25%, a poupança estava rendendo 1,57%. O Selic estava rendendo 1,47% e a poupança estava rendendo 1,57%.
A Valéria, ela matou ali por quê? Porque ela é minha aluna do treinamento e da mentoria. Por isso que ela matou ali. A poupança, gente, estava rendendo mais que o tesouro. Entende? Por isso que quando você vai investir, tem que entender, fazer essas comparações. Comparação de CDI, de Selic, de poupança. Então, quando você faz esses investimentos conservadores, você está pagando imposto de renda. Tá? Se não é na LCI e em debêntures incentivados, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivados, você paga imposto de renda. Então, tem que fazer parte do teu cálculo. Olha só. Ah, Vinícius, mas aí você está falando do imposto de renda de 6 meses. Mas se eu ficar com um ano de investimento, cai o desconto no imposto de renda, não cai? Cai, realmente. Vamos analisar? Olha só. Então, a poupança rendendo 1,57 e o tesouro rendendo 1,47, 0,10 a menos, tá? Com investimento até 6 meses. Investimento até um ano, que desconta 20% de imposto de renda. O Tesouro Selic estava pagando 1,52, enquanto a poupança 1,57. E todo mundo falando ali, investe no tesouro, que o tesouro é melhor que a poupança, tesouro é melhor que a poupança. Mas por que o tesouro é melhor que a poupança? Por quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Pessoas inteligentes, elas questionam, tá? Pessoas inteligentes, pessoas insuportáveis, questionam. Por que a poupança? Cadê essa conta? Me dá essa conta aqui, vamos fazer? Se você fizesse essa conta, você ia ver que a poupança estava rendendo mais que o tesouro. Olha só. Tá, Vício, mas eu quero fazer investimento de mais longo prazo, de até 2 anos, que aí o imposto de renda é 17,5%. Show, vamos ver? Investimento no Tesouro Direto de 361 dias a 720. 1,56. 0,01 é irrelevante, abaixo da poupança. Mesmo assim, com o teu dinheiro 2 anos parado no Tesouro, estava rendendo menos que a poupança. E se a gente for analisar nível de segurança ali, cara, a poupança está protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, é muito mais difícil um banco, o governo quebrar, é muito mais difícil o governo quebrar. Concordo plenamente, acho que o tesouro é melhor que a poupança mesmo. Mas nesse cenário, a poupança ela tem uma liquidez melhor, porque você tem o dinheiro no mesmo dia, no tesouro você tem no dia seguinte. E até 250 mil na poupança está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, cuidado. Por isso eu falo, pensa. Aí se você tivesse com o teu dinheiro a mais que 721 dias, 2 anos, com a alíquota de 15% de imposto de renda, aí sim o rendimento era de 1,61%, batendo 1,57% da poupança. Aí o tesouro já era algo mais relevante nessa história. Só que pensa bem, uma diferença de 0,03, vale a pena mandar o dinheiro para a corretora, deixar no tesouro, depois ter que fazer o resgate, ou deixar na poupança do jeito que tá, mais cômodo, tá? Porque 0,03 em rentabilidade, mesmo se você tiver muito dinheiro, não faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha, gente, é sério, tá? É sério. A educação financeira, com relação aos investimentos, ela vai te falar isso sempre. Tesouro é melhor que a poupança. Tá, aí quando você vai ver o melhor é 0,03. Pô, mas o meu investimento é para ser um investimento conservador, eu não quero meu objetivo não é rentabilidade. Às vezes deixar na poupança para perder 0,03 é algo irrelevante, vai ser centavos, R$1. Não faz muito sentido, tá? Porque se você tem uma reserva ali que é de segurança, a poupança está mais líquida do que no tesouro. Essa era a situação antes, tá? Agora mudou. Agora saiu 0,25 e impacta muito com uma taxa de juros de 2%. Se a taxa de juros tivesse 6%, esse 0,25 ele não faria muita diferença mesmo. Agora, com a taxa de juros a 2,25 e vai para 2%, vou falar mais sobre isso, aí faz diferença. Beleza? Olha como é que fica agora o investimento no tesouro, tá? Com essa isenção aí, com essa retirada do 0,25. Então a poupança ela vai continuar rendendo 1,57. Investimento até 180 dias, 6 meses, 1,66. Beleza, não deu ainda 0,10 de diferença. Mas já é melhor que a poupança. 181 dias até 360, 1,72%. Tá? 361 dias a 720, 1,77%. E acima de 2 anos, 1,82%.
essas taxas, eu não quero que vocês venham aqui ou busquem na internet, eu quero que vocês façam um cálculo. Então, uma coisa tem que entender, alíquota regressiva de imposto de renda. Quando você investe fundos de investimentos, que não seja fundo de investimento em ações, CDB, Tesouro, você vai pagar a alíquota regressiva de imposto de renda. Tá? Então, saiba como é que funciona essa alíquota. Até 180 dias, 22,5%. De 181 dias até 360, você paga 20%. De 361 dias a 720, você paga 17,5%. E acima disso, 15%. Para simplificar, até 6 meses, 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano até 2 anos, você paga 17,5%. E depois de 2 anos, você paga 15%. Tá? Então, quando vocês forem fazer investimentos, vejam se tem taxa de custódia, aí você tira do rendimento, tá? Da taxa, tá pagando 2,25, mas paga cobra 0,25 de taxa de custódia, você tira. Desconto imposto de renda, tá? Aí você vai fazer a conta. Se eu ficar 6 meses, vai me cobrar 22,5% de imposto de renda. Se eu ficar de 6 meses a 1 ano, vai me cobrar 20% de imposto de renda. Aí você vai fazer essa conta, você vai decidir se você investe ou não. Porque às vezes é mais fácil deixar o dinheiro lá parado na poupança mesmo, porque ou você vai ganhar muito pouco ou você vai estar perdendo. E quando você chega num banco e que você sabe isso, que você não vai aceitar qualquer coisa que te ofereçam, por quê? Porque você é uma pessoa insuportável, que você faz conta, você cuida do seu dinheiro. Cara, o gerente de banco já vai te olhar torto. A não ser que você esteja muito dinheiro. Por quê? Porque você é o chato. Tem que ser o chato. Hoje em dia você não precisa de gerente de banco. Hoje em dia você não precisa nem de banco. Você se auto-atende. O conhecimento está aí na internet. Basta fazer as perguntas. Então você não precisa de banco para você investir seu dinheiro. Primeiro ponto. Quem fez o último workshop em inteligência financeira aprendeu a investir numa corretora. Por quê? Porque na corretora ela é independente, ela não quer saber do teu dinheiro, ela quer saber onde você investe. Ela quer fazer a ponte entre você e o ativo, quem decide é você. E você vai chegar no banco, ele vai te falar que um investimento é melhor. Aí você perguntar por quê? Porque rende mais. Ah, rende mais? Vamos lá, quais são as taxas? Ah, esse fundo de investimento aqui tem uma taxa de administração de 1,3. Tá. Ou então 0,75. E aí, desconta imposto de renda. Ah, desconta imposto de renda. Aí você vai fazer uma conta na cara dele e vai falar, pô, mas você está me oferecendo uma coisa que rende menos, rende pouco. Ou é irrisório. É irrisório. Por exemplo, tem fundo de investimento que você investe, para você fazer o resgate são 3, 4, 5 dias. E a liquidez, então, é muito longa, sabe? Pô, para você ganhar centavos, deixa o seu dinheiro na poupança. Só que como você vai aprender isso? Fazendo perguntas. Então, ter inteligência financeira, que é você estar no próximo nível. Tá? Quem não chegou agora na live. Eu falei no começo da live, educação financeira te deixa uma pessoa mediana. É o básico, educação financeira é o básico. Gastar menos do que ganha, economizar para o futuro, guardar o teu dinheirinho todo mês, se pagar primeiro. É o básico. Inteligência financeira é você fazer perguntas. Aí sim você começa a mudar o jogo e sobe de nível. E inteligência financeira, quem é do treinamento sabe, envolve muita outra coisa além de investimento. É geração de renda, é proteção de patrimônio. E eu vou falar para vocês que a partir de agora esse perfil vai ser para isso. Para falar a verdade para vocês, para trazer realmente o que é inteligência financeira e fazer vocês pensarem. Beleza? Portanto, vamos falar agora, e vai ser rapidamente, porque eu quero trazer esse tema mais esmiuçado na quarta-feira. Então como é que vai funcionar as lives? Segunda e quarta-feira, toda segunda e quarta, a partir do dia 10, que vai começar o movimento Crescimento Financeiro, e o tema desse movimento vai ser Seja Insuportável, vou transformar vocês em mais suportáveis ainda. Vão acontecer todos os dias, né? A partir do dia 10, aí são live todos os dias por um mês. Você chato, você insuportável também. Então, o que vai acontecer? Olha o meu insuportável aí, ó. Alex. Não investia em nada, montou uma carteira de ações agora. Esse está insuportável. O que aconteceu? A Selic, olha só, marca isso aí, grava isso daí.
Eu vou trazer um conteúdo só falando disso para vocês ficarem craque nisso. Toda segunda-feira, o Banco Central ele emite um boletim chamado Boletim Focus. Anota aí, Boletim Focus. Nesse Boletim Focus, ele faz a projeção para 4 anos de como vai estar a inflação, como que vai estar o PIB, como que vai estar a taxa Selic. E aí você já sabe como que vai ser o próximo movimento da reunião do Banco Central, né? Para quem não sabe, a cada 45 dias o Banco Central se reúne para decidir o futuro do país, o futuro da taxa Selic. E isso influencia no teu bolso, porque a taxa Selic é o preço do dinheiro, tá? E o que acontece? Toda semana, toda segunda-feira ele emite esse Boletim Focus, qualquer pessoa consegue acessar. Você vai jogar no Google, Boletim Focus, você vai olhar lá. Toda semana, toda a projeção da semana. E aí, há 3 semanas atrás, a taxa projetada de 2%, na outra semana 2% e agora 2%. Então, o que isso está sinalizando? Que a taxa de juros ela vai cair para 2%. E você que agora é inteligente, faz pergunta, você vai se perguntar: como que isso afeta meus investimentos? Quanto vai render a partir de agora? O mesmo cálculo que você faz para 2,25, você faz para 2%. Aí, o Tesouro vendo esse movimento, o que ele percebeu? Que se eles mantivessem esse 0,25 de taxa de custódia e caísse para 2%, e vai cair para 2% mesmo a taxa de juros, ele ia falar: ferrou, porque, veja bem, se estava já perdendo para a poupança, imaginem com a taxa a 2%. Então, isso foi um movimento de desespero, tá? Foi um movimento de desespero. Então, ela vai cair para 2%. Por que eu tenho certeza? Assim, eu não posso dizer que tenho certeza absoluta, mas 99% de certeza. Da outra vez eu falei que ia cair também. Porque a projeção da inflação, ela estava 1,67 há 3 semanas atrás. Ela foi para 1,72 e agora voltou para 1,67. Então, a inflação ela vai ficar em 1,67. Então, não tem por que o Banco Central aumentar a taxa de juros. Então, ele vai reduzir. Por quê? Para poder... Olha só, o Banco Central ele quer que a inflação suba. E hoje para o Brasil, é ideal que a inflação suba, tá? É ideal que a inflação aumente. Por quê? Com a inflação aumentando, é sinal que as pessoas estão com dinheiro no bolso, que estão voltando a recuperar seus empregos. Porque até então, a inflação caindo nesse cenário é um cenário ruim para o Brasil. Por quê? É sinal que as pessoas não estão com dinheiro. Se as pessoas não estão com dinheiro, é sinal que elas não estão com emprego. Então, o que o Banco Central vai fazer? Vai reduzir mais a taxa de juros para incentivar as pessoas a gastarem. O problema é que os bancos, eles não repassam essa redução de taxa de juros para o bolso do povo, através do crédito. Porque ele repassa através do crédito, o crédito fica mais barato. Mas ele não repassa, porque ele tem inadimplência, ele tem tributação que ele paga, que a tributação bancária é cara no Brasil. Cara comparado com outros países, tá? Então, por isso que vai cair para 2%, tá? E aí, na quarta-feira, eu trago alguns cálculos para vocês perceberem como vocês fazem esses cálculos no investimento de vocês para decisão de investimento. Beleza, gente? Deu para entender por que vocês têm que fazer perguntas a partir de hoje? Por que vocês têm que ser chato? Eu vou postar agora lá no Instagram, uma foto falando, seja insuportável. Vocês vão comentar lá, eu sou insuportável, vou marcar 2 pessoas. E aí eu vou explicar lá por quê que a pessoa tem que ser insuportável. Beleza? Vamos aumentar esse movimento? Porque dia 10 ele começa pesado. Vou fazer a live até num formato diferente. Vou colocar um flip chart. Vai ser um mês de conteúdo tenso. Porque vai mudar a cabeça de vocês. Vai mudar totalmente. A mentalidade financeira de vocês, conhecimento, não é só mentalidade, é conhecimento, comportamento, gestão, investimento, vai mudar. Beleza? Então eu vou postar agora a foto lá. Vocês colocam, eu sou insuportável, marcam 2 pessoas pra gente levar esse movimento em diante. Show, gente? Bom, é isso. Ó, se vocês tiverem pergunta, pra quem já me manda pergunta, eu respondo. Geralmente quando as pessoas têm dúvida e me mandam no direct, eu respondo por um áudio para explicar melhor, mais didático, do jeito que eu gosto de explicar, tá?
Então, se você tiver alguma dúvida com relação ao investimento, você vai lá, me manda um direct que eu te gravo um áudio explicando. Então, eu vou postar a foto lá e vocês comentam lá, beleza? Valeu, gente! Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e até quarta-feira.